Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre o filósofo Bertrand Russell a partir de sua obra Os Problemas da Filosofia de 1912. Após ter trabalhado bastante com lógica e filosofia da matemática, Russell se volta aos problemas clássicos da filosofia, especialmente dos problemas da teoria do conhecimento. Talvez até podemos afirmar que as teses defendidas nessa obra são decisivas para o surgimento tanto do empirismo lógico como da filosofia analítica. Segundo Russell, a filosofia é um exercício libertador de elucidação crítica de nossas crenças fundamentais e de nossos conceitos. Algumas perguntas que ele faz são as seguintes: será que os nossos conhecimentos são indubitáveis? Sobre o que se funda o nosso conhecimento? E os fundamentos dele são sólidos? E partindo do conhecimento da filosofia da matemática, ele interroga-se sobre o lugar do conhecimento lógico-matemático no edifício do saber. Destacarei agora 3 teses presentes na sua obra. A primeira tese é a sua rejeição ao realismo e ao idealismo. Segundo ele, é preciso invalidar a tese realista do senso comum. Segundo essa tese, o nosso conhecimento do mundo é direto e imediato, sem abertura, sem ensejo para a dúvida. Na verdade, diz ele, nosso conhecimento imediato de um objeto pode variar segundo o ponto de vista ou segundo a escala. Portanto, a realidade dos objetos do mundo exterior são inferidas a partir das sensações causadas por eles. E desta forma ele rejeita a tese do realismo, que diz que nós temos acesso aos objetos de forma imediata. Além do realismo, ele rejeita também a tese do idealismo, que segundo Berkeley, por exemplo, nada há fora das nossas ideias ou das nossas representações. Ou segundo Descartes, só o espírito que as pensa está verdadeiramente certo. E se por acaso o idealismo estaria correto, isso seria totalmente contrário à crença instintiva que nós temos da existência dos objetos fora da nossa mente. A segunda tese que destaco da sua obra é a seguinte: há 2 tipos de conhecimento imediato e direto. O conhecimento direto ou por familiaridade é o conhecimento por apresentação direta de um objeto ao nosso espírito. E há 2 espécies de conhecimento: o conhecimento por experiência ou o conhecimento intuitivo. O conhecimento por experiência são os conhecimentos das informações sensoriais, a cor, o odor, a textura, por exemplo. Já o intuitivo são os conhecimentos das verdades lógico-matemática e dos universais. Toda a questão é saber como o resto dos conhecimentos são edificados a partir desses 2 conhecimentos imediatos, mas também saber como esses 2 tipos de conhecimento se ligam e o que se ajunta a eles para gerar um conhecimento cujo grau de fiabilidade é preciso determinar. E por fim abordaremos agora a terceira tese, que é a seguinte: o essencial de nosso conhecimento se baseia em descrições e inferências. Se temos um conhecimento imediato dos objetos exteriores, então conhecemos as coisas, os objetos, por descrição, graças à inferência. E parafraseando o autor, também conheço por descrição a pequena estatura de Napoleão, ou o nome do primeiro homem que pisou na Lua. Sei alguma coisa sobre essas entidades individuais sem ter feito experiência direta deles. Ultrapasso assim a experiência privada, mesmo se, para poder compreender uma descrição, devo poder decompô-la em termos cuja experiência direta eu faço. De outro lado, ultrapassamos a esfera da experiência imediata graças a inferências como a indução. E sobre ela, a indução, se baseiam as nossas expectativas ordinárias e até mesmo as hipóteses científicas. Mas também graças à dedução, que se baseiam os princípios lógicos, como o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, e que aceitamos tudo de forma evidente e direta. Portanto, temos acesso à experiência imediata pela indução e conhecemos de forma direta e evidente pela dedução. E isso permite encontrar um meio termo entre o racionalismo e o empirismo, que se associa com um realismo moderado. Assim, o conhecimento, isto é, as afirmações verdadeiras, se baseiam naquilo que ultrapassa a experiência imediata. Para finalizar, destacarei agora algumas características do atomismo lógico de Russell. Diz ele, cada proposição simples, que é uma proposição atômica, corresponde a um fato simples, um fato atômico. Por exemplo, o livro é azul. Essa é uma proposição simples, pois corresponde a um enunciado simples. E na linguagem, as proposições simples podem se articular formando proposições complexas ou
proposições moleculares. Por exemplo, o livro é azul e pertence a Sócrates. O problema, segundo Russell, é que no uso da linguagem comum nós não paramos para fazer essa análise da linguagem. E nós acabamos aceitando as proposições do seu conjunto no todo, não analisando parte a parte. E isso pode levar a equívocos, segundo ele, gerando assim os falsos problemas da filosofia. Quando, por exemplo, formamos uma proposição causal, como a casa pegou fogo porque alguém dormiu com um cigarro aceso. Pode ser que, embora as duas proposições estejam correlatas, a casa pegou fogo porque alguém dormiu com um cigarro aceso, não significa isso que a segunda seja a causa da primeira. Segundo Russell, ou a lógica formal não consegue capturar a riqueza da linguagem comum, ou a linguagem comum acaba gerando confusões, como o princípio da causalidade ou mesmo da finalidade. Para ele, portanto, muitos problemas da filosofia, problemas clássicos filosóficos, são apenas equívocos e imprecisões geradas pela linguagem comum. Até mais.